Deus tem que estar limpa para Jesus entrar. Então vem Jesus agora, fale com Deus, peça a Jesus para ele limpar a casa. Limpa a casa, Senhor, limpa, Deus, a casa. Eu preciso da minha casa limpa, Jesus. Oh, igreja do Senhor, fale com ele agora, diga: limpa, Jesus, a minha casa, faz a obra. Deus, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça. Venha, meu Pai, sobre nós. Venha, meu Deus, sobre os nossos corações hoje, e venha, Deus, hoje tirar tudo que não te agrada. Diga: tira, Jesus, tudo que não é teu, meu Pai, tudo que não vem do Senhor, tira, meu Deus, e limpa, limpa, limpa a casa. Fale com Deus agora, meus irmãos, é isso que nós precisamos, é a casa limpa. Jesus, o Senhor pode, o Senhor é aquele que pode, é aquele que vai limpar a casa, meus irmãos. Fale com Deus. Esse é o momento, é o momento de orar, é o momento de falar com Deus e dizer como você quer sua casa. Aleluias. Diga: Deus, eu quero minha casa limpa, em nome de Jesus. Pede a Jesus, irmão. Hoje eu estou aqui. Primeiro nós limpamos a casa da nossa vida, depois Deus nos usa para limpar a casa da nossa família. Aleluias. Do coração, mas tua luz entrar na sala, mas tua luz entrar na sala, revela tudo em cada vão. Cada vão. Eu tentei varrer sozinho, só espalhei mais confusão. Varrer sozinho, só espalhei. Quando achei que era o fim, te ouvi bater no portão. Jesus bate nossas portas e nossos corações. Deixa o teu vento soprar, tira as máscaras. Diga: vem, vem, Senhor, pode entrar, pode entrar. Então clama por Jesus, diga: vem, deixar minha casa limpa, lava o meu coração. Diga: muda a minha vida. Se eu confessar o que fiz de errado, tu és fiel, perdoa o meu passado. Diga: vem, vem, Jesus, varrer toda a tristeza, tira o lixo, restaura a mesa. Tu és tão justo, és minha justiça. Diga: me purifica. Oh, aleluia, Jesus, verdade, meus irmãos. Pega agora sua garrafa com água nas suas mãos, levante para os céus e diga: Deus, consagra estas águas, coloca nela unção, coloca o teu poder. Diga: eu vou levar essa água à minha casa hoje, para que a minha casa, eu e a minha casa, sejamos lavados pelo teu poder. Oh, está escrito: Jesus é a água que nos purifica, Jesus é a água que nos limpa, meu irmão. Então fale com Deus e peça para Jesus limpar. Limpa, Jesus, agora. Peça a Deus para ele consagrar, para ele colocar um chão. Isso. E declare. Isso. Vai declarando que é hora de mudar. Peça para Deus mudar, meu irmão. Peça para Deus mudar. Mostra o que eu quis esconder. Quando eu trago a tua presença, agora você vai convidar Jesus para entrar na sua vida, na sua casa. Diga: vem, vem, Jesus, deixar minha casa limpa, lava o meu coração, muda minha vida. Se eu confessar o que fiz de errado, tu és fiel, perdoa o meu passado. Tu vem, Jesus, varrer toda a tristeza, tira o lixo, restaura a mesa. Tu és tão justo, meu Deus, és minha justiça. Me purifica de toda injustiça. Aleluia. Se eu falar, tu escutas. Se eu cair, tu me levantas. Se eu abrir cada porta,
tua graça, tua palavra me garante. Não é tarde para voltar. Quando eu conto os meus pecados, tu escolhes não lembrar. Então levante suas mãos agora e diga: vem Jesus, chame eles, convite Jesus, diga: vem Jesus, deixar, lava o meu coração, muda minha vida. Se eu confessar o que fiz de errado, tu és fiel, perdoa o meu passado. Tu vem Jesus, varrer toda a tristeza, tira o lixo, restaura a mesa. Tu és tão justo, és minha justiça. Diga: me purifica de toda injustiça. Diga: é hoje que Jesus limpa. Diga: glória a Deus. Oh, pode purificar, Jesus. Oh, Jesus disse: eu sou a água, meu irmão, limpa. Aleluia. A água que limpa é Jesus. Ele disse: eu sou a água da vida. Jesus, ele pode fazer a obra. Aleluia. E hoje, Pai, venhamos receber a água limpa. Fale conosco, Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. E todos que digam glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom dia, igreja, Paz de Cristo. Pode sentar. Vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos na campanha Casa Limpa. É a campanha para Deus limpar a maldade do lar, né? Deus tira, Deus vai limpando, e cada quarto Deus vai limpando toda a maldade em nome de Jesus, né? Na entrada, eu creio que você, meus irmãos, recebeu a água. Todos receberam uma garrafa com água. Caso tenha esquecido, você unja a mão, né? Você consagra, para não pegar dúvida, não tira de alguém que não tem, né? Amém, meus irmãos? Mas é importante que você unja suas mãos. Você esqueceu, mas você trouxe a unja, a garrafinha com água na entrada, e daqui a pouquinho vamos orar mais um bocado, né? Vamos orar mais um pouquinho para Deus limpar mais e mais. Se você não pôde, achou, eu ouvi dormir, não peguei, ou não pegou, aí você pede o break que ele vai te entregar, tá bom? Amém? Mas agora vamos para a melhor de todas as águas, que é a palavra de Deus. E hoje estamos chegando à lição número 5, meus irmãos. Se você tem a Bíblia, abre em Provérbios capítulo 11, versículo 11. Provérbios capítulo 11 e versículo de número 11. Vamos estudar? Provérbios capítulo 11, versículo 11, que diz assim, ó. Provérbios capítulo 11, versículo de número 11. Amém? Vamos lá, versículo 11, diz assim, Provérbios, capítulo 11, versículo 11, diz assim: pela bênção dos sinceros se exalta o que, irmãos? A cidade. Amém? Mas, olha aí, ó, mas pela boca dos ímpios, ela é o que, irmãos? É derribada. Amém? Então aqui nessa passagem mostra, meus irmãos, veja, uma cidade pode ser exaltada, amém? Por causa da bênção de uma pessoa, os sinceros, né? Amém? Uma outra versão que eu estava lendo hoje, deixa eu pegar aqui para vocês, amém? Para ver se muda muito, né? Amém? Mas o sentido é o mesmo sempre, tá, meus irmãos? Amém? O versículo 11 aqui, ó, isso mesmo, né? Pela bênção dos sinceros se exalta, né? Nessa versão, vou na versão atualizada, mas para ver se muda muito, né? Acho que vai atualizar o que eu estava lendo. Amém? Deixa eu colocar aqui para vocês, em nome de Jesus. Amém? Olha a Deus, né? Olha lá, pela bênção dos retos, né? Mesma coisa, né? O sentido é o mesmo, né? Sincero, retidão, né? Olha, pelas bênçãos que os retos, olha, suscitam a cidade, amém? E é exalta, né, irmãos? Amém. Mas vamos ficar aqui nesse entendimento aqui, já tá bom. Amém? Diz assim, mais uma vez: pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribado. Então, veja, a bênção na vida do sincero, na vida da gente, nas nossas vidas, fazendo a vontade de Deus, levanta uma cidade. Se levanta uma cidade, irmão, não vai levantar uma casa, né? Como é que está do Senhor? Amém? Está melhor aí? Como é que está? Amém? A corrigida, né? A linguagem de hoje, né? Quando as pessoas são honestas, né? Abençoam a cidade, não é isso? Amém, glória a Deus, né? Então, meus irmãos, veja a importância, meus irmãos, da gente ser desse grupo. Se você quer sua casa limpa, você tem que ser desse grupo, do grupo que tem a bênção. O grupo dos sinceros, o grupo dos verdadeiros, daquele que anda em retidão.
retidão. Veja que o texto fala de retidão. Também na versão atualizada fala a bênção dos que andam na retidão, dos retos, né? Amém, meus irmãos? Se a gente for desse grupo, a cidade vai crescer. Se uma cidade pode ser exaltada por causa dos retos, imagina a sua casa. A sua casa pode ser muito abençoada se você for reto. Mas, por outro lado, ele fala de uma pessoa, de um grupo que, em vez de levantar, derruba, né? Qual é o grupo? Vamos lá. Mas pela boca dos ímpios é o que, irmãos? É derribada. Então, como você usa a sua boca? Como é que você tem utilizado? O que você fala na sua casa? Como você se expressa no seu dia a dia? Pode trazer bênçãos para sua casa ou algum tipo de maldição. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero trazer uma palavra sobre o cuidado de você ter, que nós temos que ter com as nossas palavras. Nossas palavras podem limpar a nossa casa ou a nossa palavra pode trazer sujeira para a nossa casa. A nossa palavra pode levantar a nossa casa ou a nossa palavra pode derrubar a nossa casa. Se a nossa palavra for de bênção, Deus vai exaltar. Se a nossa palavra for falar de maldição, as nossas palavras vão derrubar a nossa casa, como o texto diz aqui, né? Mas pela boca dos ímpios é derrubado. Não, pastor, eu não sou ímpio, não. Mas quando eu falo derrota, quando eu falo fracasso, quando eu falo do jeito que a Bíblia não ensina, né? O contrário da Bíblia, então eu estou derrubando a minha casa. Alguém fala, esse teu filho não tem jeito. E você concorda? Não, irmão, está amarrado isso aí. Você tem que ser boca de Deus. Diga amém, irmãos. Amém? Você tem que ser boca de Deus. Alguém fala que teu filho não tem jeito, você fala, está repreendido. Isso aí tem jeito sim. Jesus já deu um jeito nele já. Diga amém. Glória a Deus, meus irmãos. E Deus está cuidando. Alguém fala, esse teu casamento aí, rapaz, já era, hein? Já era nada. Meu casamento é bênção. O que Deus uniu não separa o homem. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então a gente tem que saber usar, porque senão o diabo vai usar a boca da pessoa, que às vezes vem com influência negativa, e você deixa aquele entrar na sua casa. Aí começa a falar de maneira ruim, em vez de bênção, que exalta, vem a maldição do ímpio, que é derrubar. Então, algumas passagens bíblicas que mostram a bênção que a boca pode nos trazer, o cuidado que temos que ter com aquilo que falamos. Vamos começar aqui, meus irmãos, com o Provérbio 18, 21, amém? Onde fala aqui sobre o poder, né, da língua, né? O poder do que nós falamos, tá, pessoal? Então, eu quero trazer uma mensagem sobre isso, porque casa limpa também depende, meus irmãos, do que você fala. Como está a sua casa hoje é o que você vem falando. Por exemplo, se você fez uma reforma na sua casa, pastor, eu fiz uma reforma que ficou muito boa. Alguém fez uma reforma na sua casa e ficou bom? Quem já fez uma reforma na sua casa e ficou bom? Um banheiro, uma sala, né? Ou a casa inteira ficou boa lá, irmã? Mas a senhora falava antes, eu vou fazer essa reforma ainda, né? Não falava? Eu ainda vou fazer uma reforma aqui, assim, assim, né? E agora está reformada. Quer dizer, você falou. Aquilo que você fala, daqui a pouco isso acontece. Diga amém, meus irmãos. Então fale coisas boas, porque olha o que diz Provérbio 18, 21, o que diz? Olha lá, a morte e a vida estão no quê? No poder da língua, e aquele que a ama comerá de quê? Do seu fruto. Então, meus irmãos, a morte e a vida. Como está a sua casa é o que você está falando. Se você falar, essa casa não tem paz não, pô, vai piorar. Só vai piorar, vai ser mais sem paz ainda, vai ter mais briga ainda, mais contenda ainda. Porque você está declarando isso. Essa casa aqui é todo mundo doente. Misericórdia, está amarrado isso aí, pessoal. Repreenda isso em nome de quem? De Jesus. Pare com esse negócio, amém, meu irmão? Você está fazendo doença para sua casa. Diz essa casa aqui é todo mundo cheio de saúde, em nome de Jesus, né? O povo está tão negativo que antigamente, quando alguém dava um espirro era saúde, né? Hoje, misericórdia, vou parar, pai, esse negócio aí. Antigamente era saúde. Porque a pessoa já profetizava saúde da pessoa, né? Quando alguém espirrava, alguma coisa assim, estava gripado, aí profetizava saúde. Hoje, rapaz, vai pra lá com esse espirro aí, rapaz. Sei lá o que é isso aí. Quer dizer, a pessoa não profetiza mais. Antes de dizer saúde, né? Saúde. Profetizar o que? Bênção. Mas hoje até, né, você vê, era um ato até de educação, mas era um ato profético, né? De certa forma, né? Você estava profetizando saúde. Então, cuidado, porque a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Porque tem gente que ama, tem gente que ama falar coisa negativa. Gente que ama falar que não vai conseguir. Ama dizer que para mim as coisas nunca dão certo. Claro, você está dizendo isso. É você que está declarando. Amém, meus irmãos? Outro versículo que fala sobre as palavras. Provérbios 15, versículo 1. E o cuidado que nós temos que ter com elas. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 1. O que diz aí? A resposta branda desvia. É Provérbios 15, versículo 1. Desvia o furor. Olha aí, a resposta branda desvia o furor.
que tem casa que é só briga, briga, briga? Porque as respostas que você tem dado, que tem usado lá, são respostas duras, não é resposta branda, né? São respostas duras. E o texto diz, respostas brandas desvia o furor, você diminui a confusão, né? Olha mais adiante. Mas a palavra dura suscita o que, irmão? Suscita a ira. Então a palavra dura é o que vai vir para a nossa vida, irmão. É o que vai trazer para a sua vida é destruição. Muito cuidado, meu irmão, muito cuidado, porque a palavra está nos mostrando, meus irmãos, o que acontece aqui, ó. Resposta branda, Deus nos furou, mas a palavra dura suscita a ira. Muito cuidado. Então, temos que tomar esse cuidado com as palavras. Outro ponto aqui, meus irmãos, que a gente pode destacar, Provérbios 10. Aqui, ó, Provérbios 10, 19. Então, separei pelo menos 7 versículos que mostram o cuidado que temos que ter com a palavra, né? Palavra pode gerar morte ou vida, palavra pode gerar brigas ou paz, né? Confusão ou paz para a sua vida, amém? Agora, vamos ver mais aqui, ó, palavras, sobre as palavras. Provérbios 10, 19, né? Olha lá. Na multidão de que, irmãos? De palavras, não falta o quê? Transgressão. Então, veja o cuidado que a gente tem que ter, né? A gente gosta de falar demais. Fala menos, irmão. É melhor falar pouco, amém? E falar palavras abençoadas do que querer falar muito e falar palavra que não acrescenta nada. Ou até acrescenta, né? Acrescenta sofrimento, né? Maldição, né? Algum tipo de coisa como essa. Continuando aqui. Mas o que modera os seus lábios, veja, não é que você fica calado, não é isso, mas olha o texto. Mas o que modera os seus lábios é o que, irmãos? É prudente. Amém, meus irmãos? Então seja alguém prudente, modere mais seus lábios na hora de conversar com alguém, conversar com a família, para você de repente, meus irmãos, não trazer maldição para sua casa. Porque o pior é isso, né? A gente mesmo fala trazendo, a gente ora tanto, Deus abençoe minha casa, abençoe minha casa, aí daqui a pouco você percebe, você fala, minha casa não tem jeito não, misericórdia, cadê a prudência, né? Já está amaldiçoando a casa, né? Misericórdia, né, irmãos? Amém? Vamos lá, quarto, Mateus 12, 34, vamos lá. O que mais que a palavra nos ensina sobre esse cuidado que temos que ter com as palavras, tá, meus irmãos? Mateus 12, 34, vamos lá? Mateus 12, 34. Vamos só um pouquinho de provérbio, né? Vamos para Mateus, capítulo 12, versículo 34. Amém? O que a palavra aqui nos ensina? Em nome de Jesus. 12:34. Mateus 12:34 diz assim, meus irmãos, veja como tem que tomar cuidado, né? Amém? Em nome de Jesus. 12:34, Jesus ensinou o seguinte, ele falou assim, ó. Ele falou assim para os fariseus, né? Olha lá. Ele disse, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Ou seja, por que às vezes não consegue falar coisa boa, só fala coisa ruim, só fala palavrão, só fala sujeira, só fala derrota? Porque, meus irmãos, é a pessoa que tem maldade, né? Tem algum mal ali. É por isso, meu irmão, que você tem que se policiar. Mas tem gente na família que não vai mudar se você não orar por eles. Você tem que orar por eles para Deus tirar a maldade, né? E aí é onde entra o propósito da casa limpa, gente. Você vai levar a água. Dê um jeitinho de eles tomarem da água. Deixa eu tomar um pouco dessa, um pouco sobrar, você lava a casa, usa fé, amém, gente? É um ato de fé, para Deus tirar a sujeira, né? Aí Deus disse mais, pois do que há em abundância, aonde, irmão? No coração, disso fala o quê? Disso fala a boca, amém, meus irmãos? Então nós temos que pedir a Jesus para Deus colocar coisa boa no coração deles. Coisa boa, coloca coisa boa, Jesus coloca coisas boas na vida deles, senão você vai começar a falar coisa boa, mas e o seu familiar? Ensina eles também, meu filho, não fala coisa boa. Não fala coisa, fala para o marido, vamos começar a falar coisa boa. Vamos falar de briga, mas só fica falando de briga. Acho que qualquer Deus sai dessa casa. Aprenda essa palavra. Não fala essas coisas, não. Isso traz maldição. Amém, meus irmãos? Aí tem que tomar muito cuidado, amém? Porque da abundância que há no coração, disso fala o que, irmão? Fala a boca. Então, ora a Deus, Deus coloca coisa boa, em nome de Jesus, na minha vida, na minha família, para que eu fale de maneira que traga bênção. Diga amém, meus irmãos. Glória a Deus. Não adianta. A gente ora, para Deus mandar a bênção. Aí a pessoa com a palavra mesmo derruba ali, destrói tudo, né, meus irmãos? Outro versículo que fala do cuidado que tem que ter com as palavras, né, meus irmãos? Amém? Efésios 4:29. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Você quer sua casa limpa? Então cuidado com as suas palavras. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, elas revelam, né, o que está no coração. Foi o versículo que a gente estuda em Mateus 12:34. Amém?
e que nos ensina que a gente tem que buscar essa abundância. Efésios 4, 29, diz assim a palavra de Deus. Vamos ver? Efésios 4, 29. O que a Bíblia nos ensina? Olha aqui, mais um versículo nos mostra cuidado com as palavras. Ele diz assim, ó, não saia, acharam? Efésios, né? Efésios 4, 29. Vamos lá? Deixa eu mostrar que esse versículo já estava em Provérbios, estava facinho, né, irmão? Estava do lado, né? Agora a gente está dando mais um pouquinho. Mais para frente, né? Em nome de Jesus. Cuidado com as palavras, que elas destroem, né? Olha aqui, ó, a prova está aqui. 4, 29. O que diz? Não saia da vossa boca nenhuma. Ó, não pode uma moazinha só, não, nenhuma. Amém? Nenhuma palavra torpe. Amém? Mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça a quem, irmão? Aos que a ouvem. Amém, meus irmãos? Então, se alguém fala coisa na sua boca, não. Diga, na minha boca não, minha boca não sai palavrão, minha boca não sai fofoca, minha boca não sai mentiras. Diga amém, meus irmãos. Tem que ser assim, né, meus irmãos? Amém? Da minha boca não vai sair com a palavra de derrota, não. Da minha boca só vai sair aquilo que vai promover o quê? Edificação. Amém? Isso é casa limpa, irmão. Casa limpa é casa onde a gente vigia com as palavras, irmão. Porque não adianta você ora para Deus limpar a sua casa. Deus manda o anjo dele, vai lá, limpa a casa, tira o mal. Amém? Em nome de Jesus. Mas você começa a falar palavras torpes, palavras de maldição. Aí o demônio volta todinho, tá com a sujeira dele todinho de novo. Aí o anjo diz, rapaz, só tive o trabalho de tirar a sujeira, mas já voltou. Entendeu agora, irmão? Deus manda o anjo dele, mas ele limpa a nossa casa, ele tira o mal. Mas a nossa palavra tem que tomar cuidado, né, irmãos? Amém? Vamos ler de novo? Então não sai, essa é a recomendação. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Quer dizer, isso mostra que tem palavra que não edifica. Tem palavra que destrói. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Use a palavra que edifica. O texto diz, ó, para que dê graça aos que ouvem. Amém? Vamos lá, voltando para Provérbios novamente. Outro conselho aqui em Provérbios, né, meu irmão? Provérbios é um livro de sabedoria, né, irmão? Por isso que tem muito versículo sobre as palavras, né? Porque ele é um livro de sabedoria, tá? Você quer ser uma pessoa mais sábia? Leia Provérbios. Amém? Quer ser uma pessoa mais sabedoria? Leia o livro de Provérbios, é um livro de sabedoria, tá? Amém? Leia, releia de novo. Todo dia é bom ler um capítulo de Provérbios, se você quer ter sabedoria. Amém? É assim, você quer aprender a adorar a Deus? Leia Salmos. Amém? Quer aprender a louvar, adorar, ter palavra? Tem gente que fala assim, pastor, na hora de buscar o Espírito Santo, eu quase não tenho palavra, pastor, eu não sei o que dizer. Você tem que ler mais o livro dos Salmos. Você está lendo pouco o livro dos Salmos. Amém? Passa o dia ouvindo o Salmo, irmãos. Que quando você for adorar a Deus, você vai lembrar das palavras do Salmo, que diz, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu rochedo, meu escudo, o Senhor é o que mais meu baluarte. É ou não é? Como a costa que suspira pelas águas, se suspira minha alma pelo Senhor. Então, você quer saber, quer aprender a adorar a Deus? Leia o livro dos Salmos. Quer ter sabedoria? Provérbios. Diga graças a Deus, meus irmãos. Amém? Então, a Bíblia tem livro para tudo, com todo o propósito que a gente precisa, irmãos. É completa a Bíblia, né? Voltando então para Provérbios 13, versículo 3. Vamos lá? Provérbios 13, versículo 3, que diz assim, ó: o que guarda, olha aí, ó, o que guarda a sua boca conserva o que, irmãos? A sua alma. Olha aí, ó. Mas o que muito abre os lábios tem o que, irmãos? Perturbação. Então vamos abrir os lábios com moderação, irmão. Vamos estar pensando o que eu vou falar. A minha palavra não tem bênção, tem poder? Não tem poder no mundo espiritual? Então guarde a boca. Olha aqui, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Tá vendo aí, ó? Amém? Então dependendo do que você fala, você pode se conservar, ou você pode se destruir a si mesmo, ou destruir alguém. Dependendo do que você fala, pode conservar alguém na presença de Deus, alguém firme, com a alma salva, ou dependendo do que fala, né? E outra, quem você está ouvindo também, cuidado, quem você bota você ouvir, tem que mistura tudo, ouve tudo que é gente. Ah, não, pastor, tudo é bom, né, pastor? Não, nem tudo é bom não, pessoal. Tem coisa que parece boa, parece, amém? Porque se você, tem gente que você ouvir, pode matar até a sua fé. Quem talvez já tem uma experiência, está tão animado, aí chegou alguém, disse uma palavra, né, de derrota, uma palavra assim, de um jeito que te desanimou, te tirou aquela fé, te tirou aquele ânimo.
irmão, já viu que aquela palavra não é de Deus. Cuidado, irmão. Você estava animado, estava naquela alegria no Senhor, de servir a Deus, de buscar a Deus. Amém? Aí veio alguém, deu uma palavra, você murchou tua bola. Cuidado, meu irmão. Então, olha, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas também guarda seus ouvidos, viu, irmão? Guarda seus ouvidos. Já fica para uma outra lição, né? Amém? Sobre a questão do ouvir, né? Amém, meus irmãos? Mas e nós? O que nós temos sendo? Como tem sido a nossa boca? A nossa boca tem conservado as pessoas, traz conservação, traz vida à alma daquela pessoa que nos ouve, ou nos desanima mais ainda o marido, desanima mais ainda os filhos de servir a Deus, de buscar a Deus, né? Amém? Então, guarda a boca e conserve sua alma em nome de Jesus, amém? E o último versículo termina aqui, meus irmãos, é Mateus 12:36, que nos mostra mais uma razão, porque nós temos que cuidar muito das nossas palavras. Mateus 12:36, aqui mostra mais uma razão, porque temos que cuidar muito das nossas palavras, irmãos. Vamos entender aqui, Mateus 12:36, vamos lá, Mateus, volta para Mateus lá, né? Mateus 12:36, amém? A gente leu Mateus 12:34, mas agora vamos ler Mateus 12:36, tá, pessoal? Voltando aqui, ó. Mateus 12:36 diz assim, ó, quem tem a Bíblia, vamos estudar. Abra a Bíblia aí, por favor, Mateus 12:36, ele disse assim, olha o peso que tem as palavras. A gente pensa que as palavras não são nada, né, pessoal? Não, diante de Deus tem muita coisa, tem muito peso. Olha lá, Mateus 12:36, diz assim a palavra de Deus, mas eu vos digo que de toda palavra, olha agora, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de quê? Então tem gente que pensa que a palavra é nada. A palavra no mundo espiritual tem um peso. No dia do juízo ele vai mostrar o que você falou. Ó, o que você falou desanimou teu filho. Ó, o que tu falou tirou teu marido da presença de Deus. Ó, tirou tua esposa da casa da presença de Deus. Coisa séria, meus irmãos. Olha, o que tu falou afastou alguém da presença de Jesus. Eu já conheci gente muito abençoada, irmão, que ouviu uma pessoa não sei o que, sei aonde, e desanimou completamente. Essa pessoa vai dar conta a quem? A Deus no dia do juízo. Às vezes aqui, não tem nada não. Tem. Vai dar conta a Deus no dia do juízo, pessoal. E vai pagar um preço, olha, em alguns casos, o preço de perdição. Muitos vão perder a salvação por causa disso, né? Agora, veja o versículo 35 com mais atenção. Vamos ler com mais atenção agora. Tem um detalhe aqui importante, ó. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem. Você sabe o que é a palavra ociosa? Amém? Sabe quando alguém está no ócio? É no seu momento, meus irmãos, que você está sem fazer nada. É um momento de descuido, você está meio descuidado, você fala umas besteiras, negócios ali, fala umas besteiras no meio. É nesse momento. Porque agora não, agora nós estamos atentos. Agora nós estamos aqui no nosso, né, no momento espiritual, estamos ouvindo a palavra, estamos aqui concentrado. Aqui você não vai falar nada de ruim. Aqui você não vai falar nada de errado. O problema é você no seu ócio, na sua casa, no seu trabalho, conversando com as pessoas, amém? Entra num assunto, entra em outro, e aí você fala uma besteira. Cuidado, é nesse dia que é essa palavra, no momento ocioso, que você fala, que Deus diz, vamos dar conta no dia do juízo. Agora não, agora você está num lugar bom, eu repito, aqui você está num ambiente, vamos dizer assim, controlado. Um ambiente controlado, ninguém vai sair daqui falando derrota. O problema é quando você estiver em casa. E quando acontece alguma coisa, você... vou xingar, vou soltar um palavrão aqui, vou misericórdia, né? É um mau testemunho para alguém. É um mau testemunho e aquele alguém pode desviar porque ele ouviu um crente. Poxa, um crente falando palavrão, puxa. Ixi, vai desviar alguém. Vai desviar alguém, coisa séria. E vai dar conta diante de quem? Diante de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ler o 37 para terminar? Está aqui já, né? Porque por tuas palavras serás o quê? Justificados, e por tuas palavras serás o quê? Então, por sua atitude, não, para Deus importa o que eu falo e o que eu faço. Diga amém. Amém, meus irmãos. O que eu faço e o que eu falo para Deus pesa, conta. Amém, meus irmãos. Então, fale de maneira que agrada a Deus e procure praticar as coisas de maneira que agradam a Deus.
Amém, Jesus? Quem entendeu mais uma mensagem de hoje, em nome de Jesus, vamos orar agora, meus irmãos, e vamos pedir a Deus que Ele venha nos limpar. Jesus, limpa primeiro a minha vida. Diga amém, meus irmãos, glória a Deus, que a partir de hoje venhamos primeiramente nos policiar em tudo o que nós falamos, irmão, porque Deus ouve tudo e vamos dar conta no dia do juízo daquilo que nós falamos. Amém? Vamos orar agora. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Fique de pé, pegue a sua garrafa com água nas suas mãos, isso, em nome de Jesus, e sua cartelinha da família. Cadê a sua cartelinha? Amém, meus irmãos, essa foi a quinta lição, né, irmão, para ter a casa limpa. Pastor, eu quero minha casa limpa, né? Em nome de Jesus, essa foi a quinta lição. Cuidado com o que você fala, a palavra pode sujar a sua casa ou limpar a sua casa. Amém? Agora, antes de tomar da água, antes da gente orar pela família diretamente, eu queria que você falasse com Deus: Deus, perdoa meus pecados. Diga para Jesus: perdoa minhas falhas. Feche os seus olhos agora. Vamos pedir perdão a Jesus. Se eu falei uma coisa, diga a Jesus: se eu errei em alguma coisa, se eu falei algo que não era para falar, se eu falei algo que não era para dizer, isso, diga isso para Jesus agora. Nome de Jesus, Deus já ungiu as águas, Ele consagrou, irmãos, mas eu quero que você peça agora a Deus: perdoa-me se eu falei algo que não te agradou, que possa até ter desviado alguém. Eu peço perdão, Deus, eu peço misericórdia ao Senhor. Se eu falei algo que machucou alguém, peça a Deus perdão. Diga: Deus, me perdoa, meu Pai, e limpa-me, Senhor, limpa minhas palavras, limpa minha boca, Deus, limpa o meu falar, que a partir de hoje, meu Deus, eu tenha pureza no falar, eu fale coisas que edifiquem, meu Deus, que eu fale coisas que vão trazer paz para minha casa, bênção do Senhor para minha casa, porque o Senhor, irmãos, fica triste quando, em vez de abençoar, nós amaldiçoamos, quando, em vez de falar prudência, falamos até mesmo palavrões, né? Palavras indecentes, e não tem essa não, irmãos. Não, palavrão aqui não, tem que ser repreendido isso, em nome de Jesus. Meu irmão, peça perdão a Jesus agora, peça para Jesus perdoar, peça para Jesus limpar a sua alma, o seu coração. Meu irmão, fale com Deus, diga: limpa, meu Deus, hoje, limpa meu coração, limpa minha alma, antes mesmo de Jesus te limpar, eu orar tanto pela minha família. Diga: eu quero que o Senhor me limpe, diga: eu quero que o Senhor limpe a minha vida. Meu irmão, já é a quarta-feira da casa limpa, é a quarta-feira da casa limpa. Limpa, Jesus, tira a injustiça, tira para a sujeira, tira o pecado, meu Deus, tira aquilo que não te agrada, Senhor, tira aquilo que não vem de ti, ó Pai. Peça, meu irmão, a Deus, peça a Deus para Ele limpar, limpa meu coração, diga: limpa, meu Pai, minha alma, limpa meu entendimento, meu Deus, se eu fiz algo errado, meu Deus, limpa-me, Jesus, agora, eu te peço, eu confesso a ti, Deus, que talvez já falei muita coisa. Diga para Ele: Senhor, eu já falei muita coisa que não devia, mas eu te peço perdão. A partir de hoje, meu Deus, eu vou me policiar, eu vou vigiar com minhas palavras e vou abençoar os que estiverem perto de mim, com palavras que edificam, com palavras que levantam, em nome de Jesus. Agora, Deus consagra as águas. Levanta as águas agora. Você vai abrir a água, pode abrir, isso, você vai poder abrir agora sua garrafinha com água, meu irmão, isso, limpa aí agora, pode abrir, aliás, pode abrir sua garrafinha com água. Isso, pode abrir sua garrafinha com água e diga: Senhor Jesus, quando eu tomar desta água 3 vezes, o Senhor vai limpar a minha vida, o Senhor vai limpar minhas palavras, de maneira que a partir de hoje, na minha vida, no meu dia a dia, no meu ócio, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou falar palavras que edificam, em nome de Jesus. Beba desta água agora, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai. Oh, aleluia. Oh, beba um pouco dessa água em nome do Filho. Aleluia. E beba desta água em nome do Espírito Santo. Oh, Jesus está purificando agora, meus irmãos. Ele está nos limpando, é casa limpa. Isso, beba dessa água.
E se você já tomou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declare agora, meu irmão, sua casa limpa. E eu declaro de minha casa, minha vida limpa. Oh, meu lar limpo. Agora pega o nome dos seus filhos que você colocou na cartela. Fale para Deus, o nome do seu marido, o nome da sua esposa. E eu declaro casa limpa. E eu declaro casa limpa. Eu declaro lar limpo de toda injustiça, de todo mal. Casa limpa em nome de Jesus. Casa limpa, diga em nome de Jesus. Eu declaro agora, meu Deus, minha casa limpa, abençoada. Segura essa carteirinha agora e diga: em nome de Jesus, eu declaro casa limpa. Segunda vez, casa. Terceira vez, diga casa limpa. Quarta vez, diga casa limpa. Quinta vez, em nome do Senhor Jesus. É Deus limpando agora, pessoal. É Deus limpando sua casa. Ele está limpando tudo. Quando a gente reconhece nossos pecados, quando nós reconhecemos nossas falhas, Jesus vem, Ele limpa, Ele faz a obra e Ele transforma, Ele muda tudo. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos na certeza, meu Deus,